E lá vamos nós! Ai, gente, que não é um banho, né? Esperando todo mundo chegar. Calma, que tá feia essa, né? Tipo, vamos aqui. Ei, gente, bora nós! Primeira live. Ontem vocês viram que eu bombei de live. Fiz com a Beta, que foi a live, tá me ouvindo? Né? Fizemos nós, 8h30 da noite. Hoje, 8h30 da noite, estaremos juntos também. E agora, momento da Pri, da Catuchita. E ela me disse uma coisa que olha, agora eu consigo ver o tempo da live. Yeah! Falta aquelas claques, né, gente? Mas vamos conversar com ela. Bora! Bora, galera! Bora entrando, bora entrando, bora entrando, bora entrando. Tô esperando aqui dar um minutinho da live pra já chamar. Agora não é o momento da gente conversar, gente. Deixa de ser tipo, quero falar. Não, manda as perguntas, que agora é o momento com Catuchita, com a Pri, né? Gente, olha, eu tô marcada. Vocês viram a foto que eu postei no feed? Pois é, a gente teve que sair, né? Então fizemos todo esse processo horrendo, que é de colocar 1000 coisas. Gente, é muito ruim. A gente ficou parecendo um talibã, mas antes assim, né? Bora! Tô só aguardando ela aparecer aqui pra mim. Tá nossa live! Minha salvadora da pátria. Ei! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tem que perguntar. Peraí, Tá me ouvindo? Pri do céu, você é demais mesmo. Quando que eu ia adivinhar que esse negócio escrito ao vivo, se eu apertasse ali, tava o tempo? Menina, ontem eu tava vendo a live, aí eu tô vendo você no cronômetro no iPad. Eu falei, gente, a Chica não sabe que se ela tocar ali, aparece sorvetão, né? Por isso que eu te mandei a mensagem. Eu falei, eu acho que vai ficar mais fácil. Até porque você gosta de salvar a live para as pessoas que não assistem, né? Exatamente. Quer assistir depois. E se você passar de 1 hora, você não consegue, eu acho, né? Não sei, não tem muita experiência assim, em live. assim, a live é o seguinte, ela dura 1 hora, né? Então, claro que aí depois, se eu quiser parar essa live, acabar a live e voltar com a live, eu consigo. Mas é de 1 em 1 hora, entendeu? Pois é, mas aí é mais fácil, porque você fica de frente, você consegue ver aí o tempo, né? Não, muito obrigada, minha salvadora da pátria. É bem coisa de advogado que resolve a vida dos outros, né, gente? Eu sempre, assim, eu sou muito ligada nessas coisas, né? Assim, primeiro porque eu curso tudo, né? E outro dia eu vi você falando assim, gente, ao pontinho de interrogação, pode mandar pergunta ali. Muita gente também não sabe. Aí, gente, aí na telinha de vocês tem os íconezinhos, né? De virar a câmera, dos emojis, e tem um pontinho de interrogação. Quando tem live, se você quiser mandar uma pergunta, você pode digitar a pergunta ali. Pronto. E aparece, né? Eu também não sabia. E eu não sabia nem que podia pôr filtro. Pode! Não sabia, menina, que a gente fica com essa cara real, né? Assim, aí você... Não, hoje, pra ter noção, hoje eu falei, eu vou lavar o cabelo, né? Porque botar uma blusa, porque assim, a gente tira o pijama, coloca uma roupinha de ficar em casa. Aí eu coloco uma roupa pra fazer ginástica, que eu tô subindo e descendo escada todo dia, né? Que eu tô ficando louca, porque eu corro todo dia. Eu não posso ir pra rua, eu tô ficando doida. Aí eu fico subindo demais, porque eu já pensei em fazer isso, mas eu só pensei, né? Aí eu não, mas você sabe que eu sou meio Caxias, né? Então, tipo, eu todo dia eu subo 45, 50 minutos de escada. Subo e desço. Boto no cronômetro e fico subindo. Eu acabo pingando, depois eu faço a minha série e aí tá tudo lindo. Palmas pra Pri. Tinha que ter a classe. Vamos que vamos enfrentando essa quarentena presa em casa, mas tem jeito, né? Aí tá você e tá teu marido? Não, tô com a minha mãe.
Por quê? Minha mãe não podia ficar sozinha. Sim. Ele trabalha, ele entra e sai, não tem como. Ele tá meio que isolado. Ele O meu pode ir irmão, trabalhar, né? é, Ele é o meu, aquela e até categoria porque que ele pode. trabalha o serviço essencial, ele não pode parar. Então, assim, a gente se isolou aqui. O meu irmão tá na casa de baixo, porque ele vai pra rua, né? E minha mãe tem 74 anos, é até no grupo de risco, porque ela está debilitada, porque enfrenta uma depressão, está muito magrinha. Então a gente está tendo esse cuidado com ela, porque é uma coisa muito perigosa, né? Todo Ah, mundo sabe. E eu tô isolada mesmo desde o dia 15 de março, que eu não saio de casa. dia 15 caiu que dia? Eu sei que eu tô fazendo hoje 15 dias. Tem 3 semanas. Pois é, no dia 15 de março ia ter uma corrida no Aterro do Flamengo. E aí foi cancelada. Ah, No dia 14, eu saí para comemorar que foi aniversário do meu irmão. E a gente saiu para comemorar. E do Léo também, a gente saiu para comemorar. E depois disso eu não saí mais de casa. Aí eu me isolei aqui com a minha mãe, né? Vamos ver o que que vai acontecer, quanto tempo a gente vai ficar nessa. Mas eu acho que é por um bem maior, né? É é. uma causa Vou te falar importante. uma coisa. Eu postei até uma foto aí no feed agora, eu e Conrado parecendo Eu Talibã. vi. Vocês A, foram para a onde, gente gente? tinha que ir no mercado, assim, chegou num ponto que não dava mais. E aí e eu falando pra ir sozinho, né, você não vai sozinha, você não vai sozinha, eu vou com você. Aí, beleza, ele foi junto comigo, só que a gente se, né, protegeu Uhum. de tudo quanto é forma. E aí você anda na rua e você fica assim, ó. Porque as pessoas, a maioria, Não tá nem aí. tá nem aí. Cara, no mercado, eu e Conrado, e o povo olhando assim pra nossa cara. Poucos com a máscara, pouquíssimos. Pois é. Porque o E problema é no agora mercado, liberou, né? né? Pegar com a mão e colocar no rosto, enfim. Só pega pela boca, nariz e olhos, né? Esse vírus, que eu Uhum. saiba. E aí você fica olhando as pessoas e o Conrado apavorado, né? Aí ele via um idosinho e falava, vai pra casa! Pois é, gente. E agora parece que liberou para todo mundo usar máscara, porque antes eles estavam pedindo para a gente não usar a máscara, Eu né? sou Só quem contra a tivesse. máscara, só encontrei a Pois é, luva. mas agora a gente pode usar até máscara de pano. Já tem várias Eu vi. informações para você fazer. Eu tentei Para você fazer fazer. aquela lá você viu que não, é uma outra. É do grupo, um grupo colocou um que a Não vi. menina ensina com lenço. Você Ah, já eu viu? recebi esse vídeo também. Já vi, já vi, já vi. Mas eu fui tentar, meus lenços são tudo grandes, menina. Eu fiquei parecendo um negocinho, ó. Eu falei, É, gente, aí acaba incomodando, que aí você vai acabar botando muito a mão, tem que cortar. é. Eu já Sabe o que que eu recebi um até usei? com. Menina, o meu Hum, tempo não tá contando, Priscila. não? Por Porque eu que, não gente? sei. Parou em 1 minuto e 42. É só comigo Mas acontece assim. começou a contar, não começou? Não, voltou. Ele começou a contar, mas não mandou. Ai, tá bom. Pode usar sutiã também, que o pessoal falou. Vou contar o que eu tava no rosto. Vocês viram que eu tava Eu fazendo recebi um vídeo, de eu qual? recebi um vídeo Ah. de uma cueca box. Foi o que eu botei. Ai, foi você que mandou então. Não, eu estava com uma cueca. Conrado de cueca. A Era sua uma cueca cueca? no rosto da gente. Ó, tá até marcado aqui, olha. Tá vendo? Porque ela dá uma apertadinha. Mentira, Mas cara. era cueca. Ainda bem que sou Eu eu que recebi lavo. esse vídeo. Né? Tipo, Ah, eu que cuido da roupa aqui em casa, de tudo. Não é que eu lavo assim, não, gente. Não lavo, não. Mas eu que lavo. Boto no coisa e tal. E aí tá garantidinha que tava limpinha. eu tava limpinho, tá tudo certo. É de casa, é de É de casa. casa, literalmente de casa. Ai, Pri, ó, primeiro assim, já manda um beijo pra sua mãe. Muito bom estar Tá falando bom. com você de novo, te vendo. Você tá linda, né? A galera, Obrigada. nossa, tá super ansiosa por você, porque ontem a Beta falou que você lembra de datas. Você lembra de detalhes absurdos, assim. Eu lembro de umas coisas assim, eu tenho uma memória que ela é assim, ela é boa, maravilhosa, mas tem coisas que eu não gostaria de lembrar, né? Então, assim, tem coisas que eu fico feliz de lembrar com riqueza de detalhes, mas tem coisas que a gente quer apagar, quer esquecer, Ai, Jesus. e
Inclusive, ontem, a Roberta tava falando, eu falei, gente, essas meninas não têm memória, não. Ela falou da viagem ela falou da viagem de Los Angeles. A Tatiana nem era mais Paquita. Ela disse que a Tati foi na viagem. Tô falando. Não leva, né? Eu falei que é o seguinte, ela teve 3 filhos. E aí os neurônios vão para os filhos, gente. Isso acontece. Depois eu falei com ela, eu falei, eu sou doida. Como é que você disse que a Tatiana foi na viagem se a Tatiana não era nem mais Paquita? Ela, jura? Eu falei, cara, tá doida. Aí ela começou a rir, né? É mini sorvetão. É sorvetinho. Tô falando, cara. Tá. Eu acho que foi muito assim, eu falei isso e é verdade, cara. As personalidades das Itas eram bem parecidas com as, né? Sim. No caso, com as maiores. Não, tem uma que não tanto, mas não é tipo. Mas assim, era bem parecida. Não, Que era você mais tá pela falando personalidade que eu acho que era escolhida, sei lá. Você está falando isso, uma coisa interessante. Quando eu entrei como Paquita, eu fui coroada como Pituchita. A Xuxa fala? Eu entrei como Pituchita. No dia que eu ganhei com a Tati, ela diz: a nossa Paquitita é a Tatiana e a nossa Pituchita é a Priscila. Menina. Aí depois, a gente estava no camarim, aí eu estava do lado da Catu. Aí ela falou assim, gente, a Priscila não tem nada a ver com a Luíse. Ela é a Catu, pequena. Não sei se é por causa por causa da cor do cabelo, que meu cabelo era mais próximo da Catu, que era um pouco mais escuro, a Luísa era mais longa. A Luísa tinha um olho claro, eu não tinha um olho, não tem olho claro, a Catu tem olho verde, mas mesmo assim, eu acho que a gente tinha mais. Assim, as expressões, assim. Um olhão. E eu também era, assim, né, bem pequena, envergonhada, mais tímida, mais na minha e tal. E eu era mais. Cara, eu fiquei tão feliz. Tem um pessoal falando aqui que saiu, Ana Durão falou que saiu até na carinho, que você era Pituchita. Menina, porque olha que eu não. Essa coisa é muito tua mesmo, porque eu não lembrava, tá vendo? Os fãs com certeza devem ter. Na minha coroação, eu fui coroada como Pituchita. Menina, sabendo? Aí qual foi a data? Ai, não. Pô, aí também que mudou, não, né? Não, eu sei que, tipo, eu entrei, porque assim, as pessoas até perguntam, com quantos anos você entrou? Eu tinha 9 anos, porque quando a gente gravou o programa, era tipo 28, 27 de novembro. Então, eu não tinha feito 10 anos. Eu fiz 10 anos no dia 15 de dezembro. Só que o programa foi ao ar no dia 31 de dezembro. Eu já tinha feito 10 anos, mas quando eu entrei e quando eu estava fazendo o teste, eu tinha 9. Foi claro, eu já estava com 10. Entrou com 9. Você não tinha E aí, tipo assim, mas eu fiquei, acho que um mês como Pituchita. Menino, ó, tá vendo? É uma coisa que eu, tipo, eu não lembro mesmo. Surrealmente. Mas aí, tipo, assim, a Xuxa depois não falou nada para as pessoas. Olha, gente, a gente mudou. Não foi nada disso. Quando entrou a Pituchita, né, que foi acho que em abril, maio, mais pra frente, que aí entrou na Paula. Você entrou no final, então, de 80? Dezembro de 1987. 87. Ai, gente, meu Deus. Caraca. 87. Eu lembro de toda a situação, mas engraçado, né? Eu não registrei esses detalhes. Eu não tinha registrado, pois é, porque assim, a Beta entrou em maio de 87. E aí a gente começou a fazer teste finalzinho de outubro, novembro. E como é que aí a gente entrou. Bom, eu sei como é que surgiu para você fazer o teste, mas como que foi, assim? Qual foi o processo para você chegar para começar a fazer o teste? Então, assim, eu sempre fui fã da Xuxa e eu sempre ia no programa brincar. Eu era baixinha e era fã assídua mesmo. Eu sempre ia lá no show da Xuxa. Mas eu era aquela criança, assim, tranquilona, uma criança muito tímida. Eu ficava na minha, eu olhava vocês, eu olhava a Xuxa, mas eu não era aquela criança chata, sabe? Que ficava tocando terror. Tanto que a primeira vez que eu fui no show da Xuxa, a Luíse me convidou, me chamou pra brincar. Eu brinquei de Pinto e o Palhaço. Caraca, Cara, Pinto e o Palhaço.
Pinto e palhaço. Eu lá atrás, porque eu não queria ficar na frente, porque eu tava encantada, né, com o cenário, com tudo, aquela coisa, porque assim, eu já tinha participado do Clube da Criança na Manchete. Quando eu cheguei lá na Xuxa, no show da Xuxa, era muito diferente, Era muito né? diferente. Muito diferente. Muita luz, Tudo aquelas cores. colorido, né? É Gente, aquela coisa você da chega. criança entrar no mundo de magia mesmo, literalmente. Exatamente. Eu lembro que eu cheguei, tanto que o programa, ninguém me viu, só me viram porque eu participei da brincadeira. Porque eu nem apareci no programa. Eu passei o programa inteiro assim, olhando as Olhando as coisas. coisas, sabe? Encantada. Eu tinha ido com 2 primos. Meus primos começaram a correr, queriam brincar, não queriam saber de nada. Eles queriam brincar lá nos brinquedos, né? Levados pra caramba, meninos. E aí eu fiquei eu lá atrás. De repente a Luísa, quer brincar? Quero. Aí eu fui brincar. Aí era Pinte o Palhaço. E eu fui pintada, literalmente, tá? Não. E aí, Botaram quando, tipo uma ainda, roupinha, não era? De palhaço, uma coisa assim meio por cima, era não, isso? não. Olha o que aconteceu. Que Ah, quando eu saí de lá, eu levei uma bronca da minha mãe, mas uma bronca tão grande que depois eu falei assim, não quero nunca mais brincar. Eu, né, na brincadeira do Pinto Palhaço, a menina me melecou toda, gente. A gente ganhou. Ok. Só que na hora de retirar a maquiagem, me levaram lá pra maquiagem. Lá no Teatro Fênix, tá, lembra? no camarim. É, E eu sei, ele lá em cima. lá em cima. É. E aí, tiraram a minha maquiagem com óleo Johnson. Só que derrubaram o óleo Johnson na minha roupa do bicho comeu de camurça. Caríssima! Caríssima! Tá? Tá Eu bom pra sei. você? Quando eu cheguei, a minha mãe, o que que foi ela? Sua roupa. Quando eu olhei a roupa, era uma roupa azul da Xuxa com aquela sainha de bico, sabe? Topzinho. Lembro, Eu toda preta de e azul. a minha era azul. Ah, Aí eu toda de Xuxa, aquela roupa cara pra caramba. Minha mãe não tinha nem terminado de pagar, né? Eu acho que tadinha. ela devia ter dado muito de cheque, né? Porque na época eu acho que não Era tinha nem cartão cheque. de. Minha mãe, sua roupa? Que é isso? Você derrubou. Aí ela achou que fosse água, né? Porque mesmo assim a água na camurça mancha, Não é né? dificílimo de tirar. Enfim, a roupa eu nunca mais pude usar, porque ela ficou toda manchada. Toda manchada. Não foi na produção, não tinha que ter ido lá reclamar na produção. Eu falava assim, mas eu ganhei, mãe, eu ganhei, eu vou aparecer na televisão. Ai, minha mãe, mas a Xuxa nem te deu um beijo, porque você tava toda pintada. Pô, nem pra estar bonita, né? Pra aparecer bem na fita, sacanagem. Aí, cara, toda vez que eu ia no show, ia no show, minha mãe falava assim, olha lá, hein, olha com que você vai brincar, hein, olha aí. Só que aí, às vezes que eu fui, eu não queria mais brincar dessas brincadeiras, eu só queria brincar no desfile. E aí eu fui várias vezes, e por sorte, né? Porque o desfile não era uma brincadeira que estava no roteiro. É, Era quando sobrava um tempo no é, final do bloco, a Xuxa fazia aquele desfile na boca. aham. Sobrou um tempinho, vamos fazer um desfile? Aí as crianças saíam correndo, se ajeitavam ali na fila, né? E aí eu fui a primeira vez, ganhei. Fui a segunda vez, ganhei. Eu acho que eu desfilei mais 6 vezes. Porque eu, eu fui assim, do Não, mas início quando do você ano. desfilava, esquece, né, cara? Não tinha pra ninguém E mesmo. aí eu desfilei todas as vezes, eu ganhei. Aí a última vez, a Xuxa virou pra mim e falou assim, porque a Xuxa já me conhecia, assim, né? Porque Ia eu lá já direto. desfilava, já não conhecia. Assim, eu até já conhecia vocês, eu já conhecia a Roberta, né? Eu já tinha Não, foto com tipo aquela vocês, enfim. criança que sempre vai, a gente acaba guardando mesmo. A gente, né? Tava Era normal, conhecendo, já e já aconteceu. chegava, oi, Chiquita, sorvetão, já chegava É. e já falava, né? E aí, nesse dia, a Xuxa falou assim: não, você não vale, não, porque você é ao concurso. Você já ganhou muitas vezes assim, cara. Eu fiquei de lado com um bico igual de Pato Donald, sabe? Muito pé da vida, tipo assim, pô, cara, até tu Eu queria vai ter me ido. betar, né? Tipo, pô, cara, tipo, Xuxa, não, né? Aí uma menininha ganhou, só que eu fiquei do lado assim, e ela me tirou mesmo, ela achou assim, eu desfilei lá, mas você não vale, você já é modelo, você já é o concurso, ela usou essa palavra, que eu nem sabia o que significava, né? Porque, pô, Que 9 é anos de isso? Não idade, só um pouco, não. pior concurso, que palavra esquisita é essa?
E aí ela me bota assim de lado, aí tem uma menininha que vai e ganha. Aí ela me puxa do nada e fala assim: Não, mas você já é modelo aqui do programa, desfila aí pra gente. E ainda desfilou comigo. Olha a onda, imagina. Aí eu me senti, né? Tirou. Aquele bico veio num sorriso. Aí desfilou. E lembra que eu tinha um cabelo muito grande, maior do que eu Era no tenho. bumbum. Ia até o É. bumbum, assim. E eu desfilava, assim, quando nos anos 80, 90, tinha um jeito muito peculiar de se desfilar, né? É. Totalmente diferente de hoje. A gente É. fazia aquele pivô, tinha as paradinhas. E eu desfilava, eu era nojenta desfilando, né? Eu era invocada desfilando. E eu toda metida com o meu cabelão, eu fui, desfilei e fiquei desfilando, né? E a Xuxa lá, tem. Esse vídeo eu até vi outro dia, alguém me mandou, e a Xuxa olhando assim, tipo, babando, né? E aí, quando deu o intervalo, ela falou assim: Ah, Marlene, essa menina que eu tinha te falado pra gente chamar pra fazer teste pra Paquita, que ela sempre vem aqui. Cara, aquilo pra mim, meu Deus, né? Porque assim, eu sempre fui apaixonada por Xuxa, mas eu era muito nova, assim. Vocês eram novas, Sim. mas eu tinha 9 anos, É. vocês tinham 12, Era 13, tinha uma. pirralhinha mesmo. É. E aí nunca passou pela minha cabeça mandar carta pra ser Paquita por causa da minha idade. E aí eu lembro que eu fui lá na suíte, a Marlene falou assim: Quantos anos você tem? Aí eu: Olha, eu tenho 9, mas eu vou fazer 10. Lógico, né, gente? Aquela, tipo, se é problema, eu já tô fazendo 10, né? E tipo assim, como se de 9 para 10 fosse uma diferença absurda, né? Aí ela até deu uma risada, assim, e ela falou assim: Não, tá bom, vamos marcar A Beta pra tá você na fazer o live teste. aqui. É, Beta! E aí ela. Aí marcou, né, os testes, e foi assim. Aí eu fiz os testes junto com a Tati. Você chegou a E fazer teste nos shows também? não, nessa época a gente ia lá fazer teste de dança com o Berry só, não botava roupa, eu acho que depois da confusão que teve toda, né? Né? Ele não tinha Ó, mais você esse tá tipo de. deixando no ar, daqui a pouco eles vão ficar perguntando. Que Não, confusão. a confusão, gente, da Luciana Vendramini que falou que foi Paquita porque ela fez teste usando a roupa de Paquita num show que a Xuxa fez numa cidade aí. Uhum. Porque era um dos itens dos testes, né, das É. Paquitas. E aí, não, eu só fiz o teste lá no programa, mesmo como lidava com as crianças. Aí fiz teste de dança, que era muito enfatizado o teste de dança. A gente fazia muito teste de dança com Berry. Eu já sabia todas as coreografias, né? Porque eu era fã, É então para mim claro. as coreografias eram mole. Aí ficava você e a E Tati. Ou tinha mais meninas nessa época aí com você? bom, nessa época vieram outras meninas, mas as meninas não chegaram nem fazer teste no programa, porque elas já foram vetadas no teste de coreografia lá, quando a gente fazia os testes de dança. Entendi. Aí, porque passou, eu acho que devia ter o aval do Berry na coreografia, passava pro programa. Não teve, e aí ficou só eu e Tatiana. E o mais engraçado, assim, que eu e Tatiana, a gente estava disputando uma vaga, porque era uma vaga só, né, a Era princípio. uma vaga, é. E o mais engraçado, assim, porque a gente era muito diferente, né? O que eu tinha, a Tati não tinha. O que a Tati tinha, eu não tinha, né? Porque, assim, eu me destacava na dança e a Tati se destacava no canto, né? Então, assim, e uma torcia para a outra, assim, não tinha aquela coisa de competição. Tanto que quando a gente ficou na nave, né? Porque a gente foi para a nave para Xuxa anunciar quem seria a nova Paquita. E a É. gente ficava assim, não, Luna, se você ganhar, eu vou ficar feliz. Se você ganhar, eu vou ficar feliz, sabe? Assim, porque a gente não tinha disputa, porque a É. gente acabou criando uma amizade ali desde sempre. E no dia, olha que coisa, no dia que a Tatiana foi chamada para fazer teste para Paquita, eu estava lá embaixo assistindo o programa, porque no próximo programa eu fui desfilar e aí eu fui chamada. Olha Você que acredita nisso? coisa! Eu lembro da roupa que a Tatiana tava, você acredita? Acredito. Porque a Tatiana foi com a irmã dela, que é fazer que parte do grupo Afrodite, se quiser. O que que ela tem que eu Aham. não tenho? O que que É. ela... E a Ela foi Tatiana assim, pra ir no programa, foi. acompanhando a irmã, né?
E aí eu vi a Tatiana assim do ladinho, dançando, Aham. né? E eu tava lá embaixo, porque o programa ficava passando pra gente lá embaixo, né? Enquanto a gente ficava esperando para subir Sim. para outra gravação. E aí a gente ficava assistindo lá, sentado nas cadeirinhas, junto com as crianças, com aquela etiquetinha escrita Show da Xuxa. E cada criança, cada programa tinha uma bolinha diferente, né? Aham. Aí o primeiro era amarelo, o segundo era vermelho, não sei o que e tal. E botava o nome da criança. E eu tava lá. Essa parte assim, esses bastidores você viveu mais, né? É até legal falar pra galera. A Veiga também tá aqui na live, ó. Então, eu Tô tenho te uma vendo. A foto, pessoa mais carente, nunca vi, minha. Olha lá, ninguém me vê. ô, véia! Ô, véia! É a nossa Eu véia tenho uma... maior. Então, eu tenho uma foto com a Veiga que a gente até reproduziu Eu quando a gente se vi. reencontrou, de uma dessas vezes que eu fui na Xuxa. Que ela passou, eu tava sentadinha lá, e eu, André, Veiga, né, Paquita, tira uma foto. E a gente tirou uma foto, e aí eu até mostrei pra ela nesse dia lá na casa da Xuxa, e a gente reproduziu a foto depois de não sei quantos mil anos, né? Mil É, anos. é. A véia ó, tá xingando a gente. Mandando a gente pra tudo quanto é lugar. Quem mandou? Você é a mais velha. Ó, eu não tô velha, não, porque eu tenho uma boa memória, eu enxergo bem. Ontem eu só tô vendo vocês falando, não enxergo, não tenho memória. Eu falei, gente, essas meninas Não, eu só estão posso como? fazer com óculos, cara. É de perto. Meu problema agora foi de perto. Cara, De longe tá tranquilo. Agora eu tenho que fazer com óculos. esse zoião que eu tenho aqui enxergo Ai, que perfeitamente, bom. graças Glória a a Deus Deus. por isso. Isso é muito bom mesmo. Eu não sei Eu o que é. Dizem que é meio um estresse, mesmo um cansaço, sei lá. Que vai dando eu assim. uso óculos só pra, tipo, porque às vezes eu fico muito tempo no computador e aí meus olhos ficam vermelhos. Então é só pra Aí, descanso, mas para descansar. eu não tenho. É, só para descanso, mas eu não tenho nada. Eu enxergo, eu ouço bem, minha memória é excelente. Viu, gente? Ela vai ficar super cocota. Veinha super cocota. É É, desse jeito é corocinha. bom. Que aí você ajuda as velhas que vai estar tipo, o que que é? É a famosa corotinha. Pronto. Coroa ligada. Ó, vou mandar uma pergunta aqui, ó, aí, ó. O Nando Vieira tá perguntando onde você morava na época de Paquita. Qual era o bairro? Então, primeiro, quando eu entrei para Paquita, eu nasci, fui criada na Praça Seca, né, em Aham. Jacarepaguá. Depois eu mudei para Barra, Recreio, aí fiquei entre Barra e Recreio. Minha mãe mora na Praça Seca até hoje, gente. Ah, Eu meu sou Deus, que cria fofa. Que fofa. até Aí hoje. hoje vocês moram tudo pertinho, né? Não, moro na Barra e mora na Praça Seca, né? Ah, tá. Mas Isso que é, eu Barra falo pra e ele. Jacarepaguá, tudo perto, né? Ó, mais uma pergunta. Denilson. Denilson, Denilson, você, caraca, você é muito insistente. Priscila, você lembra a primeira vez que você. Não, que visse junto com as Paquitas. Ah, ele quer saber dos coros. Quando que você fez os coros? Você lembra disso? Você fez Ah, a o gente faz. segundo ou o terceiro? Participou do segundo ou do Não, terceiro? segundo não. Segundo não. Não, por Eu causa do fiz do final do terceiro. ano. É, a gente já É, tinha eu feito. fiz- já tinha. Eu fiz do terceiro em diante, né? Mas era uma delícia, a gente se divertia muito, a gente tinha o apelido de Gralhas, né? Era. Não, porque, cara, você imaginava que você pudesse, de repente, cantar um dia? Porque eu nunca, não era nunca a minha perspectiva disso. Não, assim, até porque, cara, a gente não tinha essa pretensão, né? Paquitas, a gente era simplesmente ajudantes, As assistentes das ajudantes, a Xuxa ali. gente era as assistentes que, tipo, iam dançar com ela ali atrás, mas E não. manter a ordem do programa, das Eu crianças, achei muito porque legal isso deles, né? Eu não sei de quem partiu a ideia de chamar a gente para fazer o coro, porque os coros das músicas da Xuxa tinha que ser uma coisa de criança mesmo. Né? Aí, tipo, elas Mas, devem ter pensado, pô, tem aqui 7 meninas, né? Tem 4, 5, pois é, porque na época dobrava, né, a voz, né? Então e parecia que o tinha mais várias e legal, várias. eu não sei se você lembra disso, o mais legal é que, assim, a gente, eu acho que era meio que de intuição. A gente fazia tudo igual. E ninguém É, chegava pra gente e falava assim, ó, façam assim. Não. ninguém A ensinou gente, nada. a gente fazia e
Até porque, assim, todo mundo falava assim, ah, vocês eram parecidas. A gente não tem nada a ver uma com a outra, Não, fisicamente, se a gente for parar e pensar. Mas a gente convivia tanto, a gente tinha uma ligação tão forte que a gente acabava aparecendo, assim, nas era, atitudes, no jeito de falar, era, né? Assim, uma espelhava a outra, né? Tanto era. que essa coisa do grupo, né? Acho que a gente se tornar paquitas musicalmente falando, foi porque a gente acabou surpreendendo a nossa alegria nos coros, a gente fazia as coisas. Tanto que eu lembro que a gente chegou a fazer um coro, eu não sei se você chegou a fazer, Chica. Qual? A gente chegou a fazer um coro para uma música do Rob Rosa, Ah, eu que o acho que eu Rob vi cantou com sim. a Patrícia. E ele convidou a gente para fazer o coro. Você acredita nisso? Porque ele viu a gente. Ele Então, mas foi isso aí uma eu acho vez que na foi em Sundance. 88 ou 89. Eu fiz, eu Você acho. já tinha saído? Não, eu tava. Você Foi tava. antes do Eu Nação lembro IP. eu lembro que ele foi na Som Livre com a Xuxa, uma vez que ele estava aqui no Brasil e tal. E a gente estava Caraca, não botando o lembrava coro. disso, never. Como é que pode? Não. E assim, e ele ficou encantado. Eu lembro que ele falava assim, gente, essas meninas fazem tudo iguaizinhas e tal. E a gente com aquele chorinho, porque tinha uma coisa meio chorada das Paquitas, né? Sim, eu acho que é porque a gente não alcançava a nota, a gente fazia. Era uma artimanha da gente pra gente segurar as notas E que a gente essa não alcançava. artimanha foi bem dada pelo Paulo Massadas, que era o Paulinho Massadas que ficava ali, Sim, né? Que eu acho que ele sentiu isso, tipo assim, elas não vão chegar nessa nota, mas porque a música tem muito disso, né? De se você mudar muito o tom da música, a música não vai ter tanto brilho e tal. Então eles não queriam mudar, sabia que a gente podia chegar e era uma artimanha que ele ensinou pra gente e tipo usar. assim, porque na verdade ali ninguém tinha noção muito de cantar, a gente não tinha estudado, Nada. mas o que eles queriam mesmo era a alegria que a gente tinha de sobra, né? Assim, essa Verdade. coisa da alegria, É, da de cantar vivacidade. sorrindo mesmo, né? A gente cantava sorrindo. Era como se a gente estivesse sorrindo, dançando, pulando. A gente cantava Pois desse é, jeito. tanto que se você escutar as músicas, você consegue sentir assim, você consegue captar essa energia que a gente sempre conseguiu É, passar. Eu acho que isso era uma marca muito registrada das Paquitas, da é. Xuxa, enfim, mas principalmente da gente, essa alegria de tipo, vamos lá, aqui é todo mundo irmã, a gente tá aqui todo mundo junto. Não era isso? Era Assim, eu isso senti mesmo. E era isso mesmo que passava, né? Era desse jeito que a gente conseguia passar, que era tão espontâneo tudo. Nada isso. foi programado. As coisas foram acontecendo. As coisas fluíram, sabe? Assim, o disco aconteceu. Eu lembro assim, falei, gente, do nada a gente virou, a gente explodiu, né? Porque ninguém sabia. Eu lembro que quando eu gravei o primeiro disco, assim, ganhei disco a gente ganhou disco de ouro. Eu falava, meu Deus, gente, a gente vende tanto assim. Que Eu coisa. lembro que eu falava assim, Nossa, eu nunca ia caramba, imaginar. Nunca. pois Sério mesmo, nunca. Nunca. e era uma coisa muito distante, porque a gente se tornou um grupo musical, né? Além de ser as Paquitas da Xuxa, de estar com a Xuxa dançando ali, de fazer parte de um programa, né, que entrava na casa das pessoas todos os dias, de segunda a sábado, né? A gente entrava sem pedir licença, Sem você pedir passava na licença. rua, as pessoas já te conheciam, a gente já era como se fosse da família das pessoas, porque a gente estava ali todos os dias, né? A gente só não estava na telinha aos domingos. É, só. E a Era gente só domingo. passava a manhã inteira, cara. A gente É, passava de 8 a meio-dia e meia ali na casa das pessoas, era. né? Era isso mesmo. E E de repente, a gente se olha, tornou um grupo musical, né? Então, tipo, aquilo tudo era muito grande. era muito Resumindo, grande mesmo. era Era muito muito grande. grande, gente. Você, Pri, estão pedindo aqui porque eu fiz um negócio com a Catua, que até eu vou ter Hum, que voltar a fazer mais um pouco de live com ela, que ela foi fazendo meio que a ordem cronológica dela, uhum, das coisas que foram acontecendo, porque ela foi para Quita, saiu, voltou, depois saiu, né? O dela foi interessante que uhum, com ela isso aconteceu. Você não, sim. você ficou no programa, então de Eu, dezembro de eu 87. fiquei de dezembro de 87 a abril de 95.
Caraca, muito tempo. É. Tem Aí, é, 8 anos porque quase, né? 7 anos. Bom, enfim. eu entrei com 9 e saí com 17. Quase Então, 10 assim, anos. Né? Tá. pois é, E você lembra quais eu foram as vivi. ordens, assim? Porque, assim, vocês participaram muito da carreira internacional da Xuxa, que eu não... Foi a época que eu Aham, saí que começou a ter. Aí, porque eu cheguei aí ainda... viagem de Miami. Isso, e você ficou no quarto comigo, não era? É, É, foi. Sabe o amiga. que eu tava lembrando hoje? O Que eu quê? falava assim pra você, Chica, eu tenho que comprar o Teddy Bear. Aí você, que é isso, cara? Que é Teddy Bear? Não, Eu não. falei, um urso branco, eu tenho que comprar um urso branco, eu não posso voltar pro Brasil sem um ursão, cara. Aí você falava assim, Priscila, você vai gastar dinheiro com um urso? Pô, eu queria, cara, eu era criança. Eu lembro que o meu primeiro salário, eu gastei tudo de Barbie. Cara, quem podia ter uma Barbie, né? Quem podia ter? Sabe, assim, Tinha que ter e o grana pra mais, ter Barbie. assim, Ganhou, não. o mais legal que, assim, eu sempre fui uma criança muito privilegiada, sabe? Assim, graças a Deus, eu sempre tive de tudo, meus pais me davam tudo, eu fazia dança, eu fazia um monte de coisa, né? Coisas que algumas crianças não tinham isso. É. E quando eu entrei para Paquita, eu lembro que minha mãe falou assim: olha, você recebeu o seu primeiro salário. O que você quer fazer? Eu vou fazer uma poupança para você e vou começar a guardar seu salário. Só que o seu primeiro salário, você tem o direito de você, tipo, gastar, quer comprar alguma coisa. Eu quero, claro, eu já tinha um monte de Barbie, mas eu queria comprar as importadas, que eram mais caras, né? E aí eu lembro que minha mãe me levou no Barra Shopping, numa loja, e ela falou: pode comprar todas que você quiser. E eu comprei todas que eu queria. Você imagina, já trabalhava, mas E eu queria você brincar lembra de qual Barbie. era o salário? Qual foi o seu salário aí nessa época? Então, assim, o salário, assim, hoje em dia, gente, é Seria o difícil quê? até a gente fazer uma Teve comparação gente porque que era uma outra perguntou aqui, eu moeda. só não guardei o nome da pessoa, mas Não, alguém assim, perguntou. algumas pessoas até me perguntam, vocês ganhavam bem? Assim, hoje em dia até é difícil a gente fazer uma comparação porque era uma outra moeda, né? É. 80, a gente estava numa outra moeda. Eu tenho, assim, o Tá na nossa carteira de trabalho, né? contrato. Pois mas ali, cara, era um valor simbólico, né? Sim. Trabalho. E depois a gente começou, eu não sei se você lembra disso, a gente começou a receber, agregado ao nosso salário da Globo, os merchans. Porque a gente fazia parte dos É. merchans da Coca-Cola, da Grandene, sei lá, do Chiclete Plock. É. E isso vinha agregado ao nosso Ao salário. Então, assim, salário. vamos dar um exemplo. A gente ganhava 2x. E esses merchans davam mais 2x pra gente. Merchan sempre Entendeu? Assim, dá mais dinheiro, assim. Ele porque a gente ajudava estava bastante. na ação, a gente estava naquela ação e era a nossa imagem que estava ali É. com aquela ação da Coca-Cola. Não sei se você lembra disso. Lembro. E eu lembro que eu falava assim: caraca, mãe, eu tô ganhando pra caramba. Ai, como se fosse, gente. Não, porque assim, eu Eu não acho que tinha noção de hoje dinheiro, seria cara. diferente, eu acho. Hoje o salário Mas seria mais assim, forte. fala isso pra uma menina de 10 anos. Eu não tinha noção disso. Eu lembro que a gente recebia os talõezinhos de Era. vale refeição. Vale refeição. É porque assim, Era a gente era contratada de uma empresa, né? Realmente a Globo, ela é uma empresa muito privilegiada. Na época a gente tinha plano plano de de saúde. saúde, tinha o ticket de refeição, tinha, no meu caso, eu consegui fazer com que pagasse a escola também. Não, a gente tinha verba para escola. Tinha verba para E eu não sei escola. se porque eu não sei se nessa época você já tinha saído. E a gente teve uma época que a gente foi contratada tanto da Globo quanto da Xuxa Produções. Não, isso Então aconteceu por causa a dos gente, shows, por causa, né? é, a gente tinha tudo em dobro. A gente tinha 2 planos de saúde, a gente tinha 2 talões de vale-refeição, Era. a gente tinha tudo dobrado. E eu É um lembro grande que eu privilégio, até. sem dúvida alguma, ainda mais com tudo criança e adolescente, né? E eu Na lembro época. que eu falava assim: olha,
pro meu irmão, você pode ficar com esse talão aqui, ó, porque eu tenho esse. Então você fica com esse, É. você pode levar seus amigos, vai comer, porque meu irmão me levava na gravação, aquela coisa toda. Então, tipo assim, eu tinha uma gratidão muito Claro. forte. E ele falava assim, não, mas é seu. Eu falei, não, mas eu tenho o meu, eu tenho também o outro. E aí era uma diversão, levar minhas Podia usar amigas para também, uma porque tinha data. Aí se na não usa, validade. perdia, gente. Exatamente. Era uma coisa desse Validade. jeito, né? Aí então me diga É, assim, só que aí aí, depois, aí vocês começaram a ir para você fazer parte da turnê internacional. Mas tinha aquele pois é, esquema de aí ficar escolhendo, né? De o que que ficar vai. aconteceu? A coisa ficou muito gigante. A gente já estava grande, né? É. Porque a gente já tinha visto um grupo musical, a gente já tinha gravado o disco, depois a gente fez o filme, enfim, a gente já estava grande. A gente virou gigante, né? Atrelado à Xuxa, porque na verdade Tá. quem era grande era a Xuxa, né? Sim. E aí começou essa coisa de o programa da Argentina. E o programa da Argentina, ele passava em não sei quantos países da América Latina. Bolívia, Chile, Guatemala, Venezuela, Equador, Colômbia, já falei, eu acho, Porto Rico. Todos os países que falavam espanhol, o El Show de Xuxa passava. E a gente ia lá para a Argentina, né? Gravava, era muita ralação lá na Argentina, É, muita. a Beth falou. A gente gravava 5 programas por dia, era muito, super cansativo. E normalmente a gente gravava aqui no Brasil terça e quarta, na Uhum. quinta a gente ia para a Argentina, a gente gravava na Argentina sexta e sábado e voltava no domingo. A gente Uhum. mal chegava no hotel e já ia para o aeroporto para voltar para casa no domingo. E aí a gente tinha o domingo, às vezes tinha som livre, alguma coisa, algum compromisso. Segunda-feira sempre era um dia mais tranquilo, mas era um dia que às vezes a gente tinha ensaio. No início a gente tinha muito ensaio, depois a gente não tinha quase ensaio nenhum. A gente não ensaiava mais para nada. Era tudo meio que no improviso, a gente uma olhava para a outra e vamos embora, né? Porque não tinha tempo e a gente tinha às vezes que se dedicar um pouco à escola, fazer uma unha. O cabelo não, porque a Sim. gente pintava o cabelo em casa, né? Sim. De tinta de caixinha de farmácia. Outro dia a menina falava assim: tem alguém para pintar o seu cabelo? Eu falei: não, como assim? Né? Hoje a gente vê Era essas muito digitais. difícil mesmo. Os A salões só gente vê. eu falava que fazia luzes, né? Na época que eu fiquei super louraça. Luzes nada, era aquilo ali, era como é que era o nome daquilo? Era. Mas eu não pintava o cabelo, Saninho. não. Hã? Não, porque assim, o meu Era cabelo, ele mesh. foi. O meu cabelo, ele foi tendo uma passagem, assim. No final, o meu era já de tinta, fatal blonde, que eu tenho aquele cabelo blonde, A né? Beta, eu lembro que uma vez ela fez um negócio no cabelo, que o cabelo ela fazia assim, o cabelo saía. Ai, Na tadinha. capa do disco, cara, o cabelo dela tava super ruim. Porque, Tava. assim, a gente fica olhando assim, eu falo, gente, a gente, assim, se virava muito, né? Porque a gente se maquiava, a gente fazia escova, a gente se cuidava. É. Por mais que a gente tivesse toda uma estrutura, e a gente tinha uma estrutura, Sim. assim, né, de Mas era cuidados, tudo, por exemplo, lá no Teatro Fênix, por exemplo, a gente não ia para maquiagem, né? Eu não a ia. gente, eu também, eu ia raramente, Raramente, gente. Era muito difícil no mesmo. final, vou te E o falar, meu cabelo era muito liso mesmo. Era uma coisa que já era normal. Se eu fizesse mais escova, ele ia ficar mais. pois é. Então, eu nem. No final, então, eu chegava já na gravação eu já me maquiava em casa para poder chegar um pouco mais tarde. Tá vendo? Aí eu já chegava já meio que só para botar a roupa, sabe? Assim, não tinha muita paciência de ir para maquiagem. Lógico, lá nas gravações a gente tinha isso à nossa disposição, né? A maquiagem para fazer o cabelo, para fazer Sim. a própria maquiagem. Mas eu também não Mas usava, não. Mas eu acho, Tica, que era um outro momento. Era um momento que a gente quase não usava maquiagem, né? A gente Era usava muito pouquinho. A gente passava, a sombra era vermelha. aquela coisa rosa, aquela É. boca rosa, com aquele lip gloss que a gente queria usar igual da Xuxa rosa. É.
A gente ficava vendo ela se maquiar, né? Aí por isso que a gente foi aprendendo e conseguiu fazer. Ó, o pessoal tá E reclamando aí, que você parou de falar do cronograma. então, aí a gente rolava questão da, da Argentina, paralelo a isso, a gente viajou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Você tá me Então, ouvindo? aí paralelo a isso, a gente tinha o programa do Brasil, a gente viajava para os outros países, porque determinado momento do ano, a Xuxa começava a turnê. É. Então, assim, É aí mais no agregou meio a do ano. turnê. Era mais a partir de agosto, eu acho que É. agosto pro final do ano, né? E aí começou a agregar tanto a turnê nacional como a internacional, porque a gente chegou a fazer show na Bolívia, a gente chegou a fazer show na Colômbia, e fora isso a gente ia nesses países para fazer programa de TV, para a Xuxa divulgar o CD Divulgação. dela, o CD não, né? O disco em espanhol. É. E a gente fazia toda aquela coisa, né? Porque ela ia para o país e ficava lá 10 dias. E a gente fazia toda uma agenda de programas de TV, entrevista, rádio. Aí ela visitava orfanatos. Assim, a gente trabalhava muito, muito mesmo, né? Era uma relação tanto que eu acho assim, pro tanto que a gente trabalhou, com certeza era pra gente estar muito rica, É. É. né? Porque a gente Isso trabalhou é fato, muito. não tem como. Mas é porque Porque era todo o mundo pensa, set todo mundo me também depois. pergunta, você não ficou rica? Não, gente, eu não fiquei rica, cara. Não fiquei. Mas trabalhei Não muito. é desse jeito, é diferente, né? Aqui, nós éramos, no caso, 7. Com você já eram 8. Então, Sim. isso também existe a divisão, né, gente? É um grupo. Existe a Pois divisão, é, não. entendeu? Assim, eu acho que a gente ganhava legal por sermos adolescentes, né? A gente ganhava, talvez, Ah, não, com certeza. Isso até é mais do que fato. um pai de família, de um trabalho Ajudamos honesto. muito nossas famílias, sem dúvida alguma, porque o dinheiro que meu pai tirava mensal não tinha nem comparação com o que a gente ia ganhando. Mas também a nossa moeda era bem mais valorizada, era diferente, né? Pois é. Só que a gente também, a gente, como dizem hoje, a gente estava em outro patamar, né? A É, gente também tinha a gente tinha gasto pra caramba, entendeu? mas Porque era diferente, era muito diferente mesmo. Era é muito realmente. diferente. A gente, ali, aquela época, Pri, a TV, ela estava no auge, sabe? Ela estava, sabe, essa Sim. coisa de fomentar, sabe? Era uma coisa muito gostosa. Eu sou um pouquinho mais velha que você, e como eu sempre gostei muito da televisão, eu meio que acompanhei meio isso tudo mesmo, Aham. sabe? Então era engraçado que hoje você vendo a TV do jeito que é, muitas coisas. O que tem para criança hoje, né? Se você não tem TV a cabo, só o SBT que Pois faz é, coisa para criança é todo verdade. dia. Só ele, né? Ninguém mais pensa nisso. Então, claro que também. Por quê? As crianças hoje migraram mais para a internet. Então, são coisas que, né, tem que. Eu vejo hoje, tipo assim, eu com 10 anos, né? Eu com 10 anos eu comecei a trabalhar sendo paquita. Hoje uma menina de 10 anos, cara, ela me dá de 10 a 0 porque é esperta, ela tá conectada na internet. Meu Pra filho, você tem noção. canal no YouTube. É Pois é, youtuber, eu queria. blogueira. Qual foi o meu primeiro desejo? Pegar o meu primeiro salário e comprar Barbie, brincar de boneca. Qual é a menina hoje com 10 anos que pensa em brincar de boneca? Entendeu? Não, E gente. aí, É sim, a mesmo, né? gente. Deve ter, caraca. Não tinha nem me tocado nisso. Então, a gente trabalhava muito e era legal, a gente se Muito, divertia muito, né? muito legal. Assim, foi uma experiência. Era Eu acho muito que legal. independente de dinheiro, a gente tem uma bagagem, a gente carrega uma bagagem de experiência, de vivência, que nenhum dinheiro no mundo paga. Eu sempre falo, eu tô com 42 anos, mas assim, a minha bagagem é enorme. Eu vivi coisas que pessoas com 80 anos não tiveram oportunidade de estar indo jantar com um presidente de países. Qual menina com 13, 14, 12 anos ia sonhar em jantar com um presidente, com a autoridade Claro, com daquele país, autoridade, com certeza. Com né? Então, pessoas que a assim, gente conheceu, a gente
conheceu, trabalhou com ícones, né? Com pessoas que Pois realmente é. fizeram uma grande diferença. E conheceu muita Então, gente que fez uma grande diferença no país, né? Então, eu Isso é acho que, sem maravilhoso. dúvida, isso é a nossa grande herança, independente de ter ficado rica, de ter ganhado muito dinheiro ou Perfeito. não. Eu acho que, e isso ninguém vai conseguir pagar, sabe? Assim, coisas que A a gente experiência, não. viveu, sabe? Esquece. Que a gente viveu Ô, Pri, e tem que uma nem uma pergunta aqui que eu menina, vou né? botar para ver como é que Hum, você fala. tá. Todos têm essa. Ai, não, peraí. As Paquitas tinham uma marca. Não, não era isso que eu ia, mas quer responder? Não era essa, não, foi errado. Posso responder. Então, Cadê ela? tinha a PQT, uma loja que ficava em Botafogo. Na verdade, assim, a PQT era uma casa, né? Uma casa linda, sim, com... E lá tinha os cursos de modelo, lá tinha curso de etiqueta, né? E tinha uma grife chamada PQT que tinha umas roupas que era a nossa marca. Uhum. Mas não, assim, na verdade, e tinha agenda, que a menina até perguntou, tinha agenda das Paquitas, que tinha o adesivinho, assim. Mas, assim, era só a marca Paquitas. A gente não tinha nada a ver com isso. Nem a gente ganhava, a gente não tinha participação nas vendas das roupas, Não entendeu? A tinha? gente, não, Ó. não tinha. É, Não tinha. Eu lembro que, assim, eu comprava as roupas, algumas coisas que eu gostava, entendeu? Tinha um desconto, mas não tinha participação. A entendi. gente Era não só tinha. uma marca PQT, mas vocês faziam tipo uma propagandinha delas, não? Da A marca? gente chegou a fazer as fotos. As A gente fotos. fazia fotos das roupas. A Tá, Xuxa produziu as fotos e tal, mas a gente não tinha participação nisso. tá. Nem sei por que a gente não tinha, né? Devia ter, mas não tinha. Ó, a pergunta é o seguinte: a saída foi em 95. Uhum. Eu guardei aqui, Abril de eu ia botar a 95. pessoa, desculpa, mas eu não tô achando que é muita pergunta. Tá. De vocês foi em 95, todo mundo sabe que foi o momento lá que foi feito. Conta um pouquinho essa parte que foi a sua despedida como Paquita. Então, foi Temos conturbado, 9 minutos, eu Todo estou mundo. olhando na televisão, 8 minutos. Ah, mas aí a gente volta, tá? A gente sai e volta, para não ficar aí pela metade. Tá. Então, a nossa saída foi uma saída conturbada, muito triste, assim. As coisas se deram de uma forma equivocada, uma coisa foi lamentável. Acho que a palavra que eu consigo definir, tudo que fizeram, sabe, uma confusão. E realmente, assim, no ano de 94, a gente estava com muita gana de trabalhar, de se mostrar, até porque eu acho que as Paquitas, a gente estava no auge, da maturidade, vamos dizer assim, a gente tinha deixado de ser aquelas adolescentes, né? Daquela coisa do frenesi da adolescência, que a gente se A divertia o tempo experiência já inteiro. era outra, vocês já estavam com mais experiência. Exatamente. Eu passei ali uma transição, entendeu? Tipo, eu entrei muito criança, passei a fase de menina, de adolescente, e saí mulher, né? Porque eu entrei sem dente, gente. Eu tava trocando os A Catu dentes. tá na live, mandando beijo. Catu! Eu tenho muito orgulho de ter sido a capuchita, gente. Muito, muito orgulho. E aí, no final de tudo, assim, em 1994, a gente começou a sentir que a gente estava ficando meio que para trás no sentido assim, as coisas estavam tomando uma outra proporção, né? Até Sim. porque o funk estava chegando, existia um desgaste mesmo de relação de muito tempo, da gente estar ali, das coisas que aconteciam. As pessoas que estavam ao nosso redor, ao redor de Xuxa e Marlene, elas tinham o prazer de botar uma pressão muito grande na gente. Então, assim, cada ano que a gente entrava de férias, tinha essa coisa, ó, o grupo vai acabar, o grupo vai trocar, vão sair Sempre quatro, vão amedrontando. Sempre aquela é, coisa que vocês não sabiam o que ia eu acho que acontecer. era um E essas prazer. pessoas que ficavam em volta tinham prazer disso, que é uma loucura.
um prazer inenarrável de fazer isso com a gente. É. Eu, assim, no final eu sofri muito, porque como eu entrei muito nova, eu passei por essa transição de idades ali dentro, né? Eu tive uma transformação ali de menina para adolescente, para mulher, os hormônios, o corpo foi se transformando. Eu era muito matusquelinha, fui criando corpo e as pessoas criaram uma implicância comigo porque eu era gorda, porque eu estava gorda. E a Marlene absorveu isso para ela, que eu era gorda, e ela nem ela sabia que eu estava gorda, porque ela falava assim para mim: você tem que emagrecer. Aí eu olhava, uma semana, pode voltar porque você já emagreceu. Eu não tinha nem emagrecido. Não tinha nem emagrecido. Entendeu? Não tinha nem dado tempo de emagrecer. E ela falou, pode voltar. Então, assim, foi muito. O último ano, principalmente, foi muito desgastante, porque eu acho que a gente queria mais. A gente tinha essa necessidade de produzir, de estar mostrando que a gente estava preparada. Porque, assim, a Xuxa e a Marlene sempre prepararam a gente. A Marlene sempre com aquela frase, ó, profissional não tem babá. Então a gente tinha assim a consciência de tudo que a gente tinha que fazer, da nossa responsabilidade, da disciplina que a gente carrega até hoje, que isso foi maravilhoso para a vida, né? Foi. Mas aí chegou uma época que a gente falava assim, tipo, e a gente, o que a gente está fazendo aqui? A gente, sabe, desceu uma escada, porque a gente estava lá no topo e a gente foi descendo, porque a gente não se sentia mais útil. Sabe, eu acho que assim, a gente foi ficando lá atrás. Porque assim, antes a gente estava atrás da Xuxa e depois veio o You Can Dance por causa do boom do funk. A gente foi para trás do You Can Dance. Entendeu? Então, assim, quando surgiu essa ideia da gente fazer uma peça de teatro, confissões de Paquitas, no molde de confissões de adolescente, né? Que eu acho que a ideia inicial era a gente mostrar tudo que elas tinham feito por nós, que elas tinham preparado 7 artistas, 7 grandes artistas, entendeu? Porque a gente tinha capacidade de mostrar mais. Sim. Que a gente, com tudo que a gente viveu ali dentro, a gente tinha conteúdo, a gente não precisava que ninguém fizesse a nossa maquiagem, a gente não precisava que ninguém escovasse o nosso cabelo, a gente não precisava que ninguém limpasse a nossa bota, porque a gente estava ali sempre impecável, né? Sempre o exemplo de meninas, até porque a gente tinha essa responsabilidade, a gente sabia que a gente carregava isso, porque a gente representava uma legião de meninas que sonhavam em ser paquitas. Só que as coisas foram ganhando uma proporção devido muito blá, 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 de pessoas que, assim, eu não sei o que essas pessoas ganharam ou ganharam com isso, entendeu? Assim, Também eu sofri muito. Assim, eu fui muito pressionada com esse negócio de gordura, que você é gorda, que você é. Cara, assim, eu sonhava com isso. Chegou uma época que eu falava assim, cara, eu não quero mais isso pra mim, sabe? Porque era muito sofrimento. E, de fato, eu não consegui emagrecer porque nem comia, cara. Eu nem comia tanto pra engordar. Gorda, Priscila. Quando você foi gorda, Priscila, você podia estar numa Pois é, fase mas mais o que cheinha, acontece? né? O que Tipo assim, acontece? a gente está aqui sendo assim, sincera até nas palavras e tudo, porque não tinha Sim. essa coisa, gente. Pelo amor de Deus, era uma fase de adolescente. E aí os hormônios estavam tudo Sim. doido, entendeu? Então Só que, o assim, corpo foi transformado. Só que fazia existe um realmente uma padrão. pressão horrorosa. Existe um padrão. Existe um padrão. Só que assim, eu talvez tenha sofrido mais essa pressão, porque como eu entrei muito criança, eu não tinha seio, eu era corpo de menina, de criança. E aí as pessoas foram acompanhando essa minha transformação, que é normal uma adolescente criar, botar seios, botar bumbum, de repente ter espinha. Eu não tive espinha, mas eu coloquei um corpão, sabe? Então, assim, isso incomodava as pessoas de uma forma que eu falava, gente do céu, eu já me olhava desse tamanho, sabe? E aí as pessoas ficavam meio que martelando isso na cabeça da Marlene, e a Marlene, ela pegava muito pesado comigo em relação a isso, e ela falava assim, você só tá como Paquita porque você é excelente, você dança bem, você faz o seu trabalho muito bem. Vai acabar a live. Vamos parar agora, que aí eu volto para você encerrar esse assunto, então. Pode ser? Tá. Galera, calma. Pode ser. Vai acabar, eu tô vendo pela TV. Então, eu já vou encerrar esse papo Fala aqui pra caramba. e volto agora, que aí a gente faz o encerramento, ela manda mensagem, tudo para vocês. Peraí. Segura que eu vou salvar essa live.
Já te chamo, Pri. Segura. Ai, gente, só vocês mesmo na minha vida. Pera aí que a gente já volta.